Olá, queridos, tudo bem com vocês? Presbítero Valtier aqui falando. Pessoal, como eu falei outrora mais cedo, eu quero trazer para você um estudo sobre a briga dos judeus com os samaritanos. Quando se deu início? O porquê? Por que se perdurou ao longo dos anos essa briga? Vamos ler lá em João, do capítulo 4, versículo 7 a seguir? A gente tem um norte e começar já a introdução. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dar-me de beber. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me impede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Aqui já dá uma rusga dessa mulher com Cristo. Ela indagando Jesus, sendo ela samaritana e ele judeu. Vamos no livro de Esdras, do capítulo 4, para a gente ter um norte mais ou menos do que aconteceu. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e o chefe dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Amém? Todos nós sabemos que houve uma grande destruição em massa, que chamamos o período babilônico, que é o período do cativeiro, que durou por 70 anos. Né? E quem vai profetizar esse período de cativeiro chama-se Jeremias, o profeta maior. Ele vai narrar, vai trazer uma narrativa de como foi esse cativeiro, porque ele vivenciou esse tempo. Ele vai contar lá na frente de como foi. Jeremias é interessante que ele vai nos relatar que melhor seria aqueles que sobreviveram ter sido mortos ao fio da espada do que naquele tempo de calamidade. Porque diz Jeremias, ele vai contar e vai narrar que as mães comiam os seus filhos quando morriam, porque a fome era tão grande que para saciar as suas fomes, as mães comiam os filhos, o resto mortal dos filhos, porque os filhos morriam também de fome naquele tempo. Então houve um grande martírio naquele tempo. E toda a provisão, toda a sorte de comida, de todas as coisas foram banidas do templo de Jerusalém naquele tempo, porque ninguém entrava. Os caldeus, pela terceira vez, eles entram, saqueiam e matam os pais, as mães, os filhos, os avós, as crianças, e eles vão cercar toda Jerusalém. E no cerco daquela cidade, os muros foram derribados, as portas foram queimadas. Então as pessoas ficaram ali presas e oprimidas naquele cerco, porque eles não deixavam ninguém entrar, ninguém sair. Então os caldeus, então o exército de Nabucodonosor, tem essa perversidade de matar todas as pessoas que ali ficaram. E os que sobraram foram levados a cativo. E Jeremias vai profetizar o tempo quando iria se começar, e o tempo também, que seria 70 anos de cativeiro. Então, nesse período aí, quando o cativeiro então ele se acaba, porque nesse meio tempo o cativeiro babilônico já é tomado por outro reino chamado Medos e Persas. Então Zorobabel então o que acontece nesse tempo? O povo judeu aproveita para voltar para Jerusalém, para a cidade, né? E nesse tempo o que acontece? Já tinha pessoas ali cercando, morando naquela cidade debaixo de escombros, em meio à pobreza, destruição. E voltando lá, tinha os inimigos ainda, porque os inimigos ainda continuavam lá. Só que tinha outros inimigos que estavam em Jerusalém, que estavam ali naqueles muros derribados, naquela situação caótica, naquele caos. E quem se encontrava lá naquele tempo eram os próprios samaritanos, né?
por causa do... Esses samaritanos é uma raça de... é um povo híbrido, porque teve um outro cativeiro, salvo engano, ao rei do norte, com Sargão II, em 722. E esse Sargão II, quando ele veio para Jerusalém, ele trouxe uma raça de povos que se misturaram com o povo samaritano. E nesse meio tempo, um sincretismo religioso se crescia ali. Só que esse povo samaritano já tinha perdido a essência do povo judeu. Aquele não era mais aquele povo, não respeitava mais a fé, não professava mais a fé do povo judeu, não professava mais a fé ortodoxa. Então eles já não criam mais no Velho Testamento, só no Pentateuco. Para eles era até de Gênesis, Deuteronômio, para frente não teria mais, o porquê acreditar. Então há um casamento ali, uma mistura de raça naquele tempo, por causa do Sargão II, que ele trouxe um povo desse cativeiro em 722. Então se tornou um povo híbrido e essa mistura de raça. Então o povo samaritano tinha inveja do povo judeu. Então quando o povo judeu chega em Jerusalém, né, para a reconstrução do templo, para reconstruir, quem se encontra lá é o povo samaritano. Um povo invejoso, um povo que não queria, de maneira alguma, que o povo judeu tomasse glória para si. Então, o que vai acontecer? Eles fazem uma proposta, então, para o povo judeu, para que junto pudessem erguer o templo novamente. Só que o povo judeu já sabia da situação dos samaritanos, então eles não permitem. E nesse tempo, quando o povo judeu vem, ele vem com Zorobabel em 516, que é a primeira leva. A primeira leva vem em 516 para começou a construir as colunas para edificar o templo. E nesse tempo, quando o Zorobabel não permite então que os samaritanos se juntem a eles, então o povo samaritano eles têm uma ideia. Eles vão escrever o rei Atarxerxes, que está lá no palácio real na cidade de Suzã, no palácio de inverno, para que eles não pudessem reconstruir o templo. E lá eles vão mentir na carta que um povo é um povo mau, um povo perverso, e que usurparia o trono do rei Artaxerxes. Então aqui se dá o início da briga do samaritano com o povo judeu. Eu prometo que eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre toda essa história. A gente vai falar sobre Neemias e vai falar sobre Esdras, que é a segunda leva e a terceira leva que vem com Neemias. Então a gente precisa mais ou menos de 2, 3 tópicos mais ou menos para criar esse estudo aí, mas é bem aprofundado, é bem abençoado. Então só para quebrar essa lacuna que ficou, se arrastou por muitos e muitos tempos, para quem não sabia, se deu início em meados de 516 à briga dos samaritanos, por causa dessa inveja com o povo judeu. Amém? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima, se Deus quiser.